assim em pé e aplaudindo o Senhor, numa cultura de honra, nós vamos receber o Dr. Robert Henderson. Acho que você pode aplaudir melhor. Eu acho que ainda pode ser melhor. Se você quer que ele volte, você deveria aplaudir melhor. Good evening. Boa noite. Amen. Amém. It's good to serve the Lord. É bom servir o Senhor. Amen. Amém. Amen. Lord bless you. You can be seated. Deus te abençoe, pode se assentar. We are going to learn again tonight Nós vamos aprender novamente hoje à noite how to step into the court systems of heaven. como entrarmos no sistema judicial do céu. This court system Esse sistema judicial literally will help us get answers from God. literalmente vai nos ajudar a receber respostas do Senhor. I want you to hear a statement. Eu quero que você ouça uma afirmação. Maybe you could write it down. E talvez você possa até escrever. It is our job É nosso trabalho to grant God as judge conceder a Deus como juiz the legal right o direito legal to fulfill his father's passion. de cumprir a sua paixão paternal. I'm going to say it again. Eu vou dizer novamente. It is our job É nosso trabalho to grant God as judge conceder a Deus como juiz the legal right o direito legal to fulfill his father's passion. de cumprir a sua paixão paternal ou sua paixão de pai. Let me say it one more time. Eu vou dizer mais uma vez. It is our job É nosso trabalho to grant God as judge conceder a Deus como juiz the legal right o direito legal to fulfill his father's passion. de cumprir a sua paixão paternal. You see, God has a passion Então veja bem, Deus tem uma paixão as our Father como nosso Pai to bless us, to restore us, to redeem us. de nos abençoar, de nos restaurar, de nos redimir. He has a passion over nations. Ele tem uma paixão sobre To nações see what he ordained for those nations to be, para ver aquilo que ele ordenou para que essas nações fossem, sejam, that would become a reality. que isso se torne uma realidade. So when we step into the courts of heaven, Então quando nós entramos nas cortes celestiais, we are there to present the evidence, nós estamos lá para apresentar as to evidências, silence the accuser, para silenciar o acusador, so that there is everything God needs from his position as judge, para que tudo aquilo que Deus precisa na sua posição de juiz, that he can legally give to us para que ele possa legalmente dar a nós everything we desire tudo que nós and desejamos all that he longs to see come into the earth. e tudo que ele anseia ver vir à terra. Amen. Amém. So if you just get that into your spirit, Se você conseguir que isso entre no seu espírito, we can begin to realize our purpose in the courts of heaven. nós poderemos começar a perceber o nosso propósito nas cortes celestiais. In Daniel chapter 7 Em Daniel capítulo 7 and verses 9 and 10, e versículos 9 e 10, we see the best picture of the court of heaven nós vemos o melhor retrato das cortes that celestiais is found in Scripture. que é encontrado nas You Escrituras. see, anytime you read about the throne of God, Vejam bem, toda vez que você lê a respeito do trono de you're Deus, not just reading about the place of worship. você não está lendo somente a respeito do lugar de adoração. You are reading about the place of judicial activity. Você está lendo a respeito de um lugar de atividade judicial. That when verdicts come out of that place, E que vereditos saem desse lugar. life will change in the earth. Quando vereditos saem desse lugar, a vida muda na Let terra. me show you two passages here in Daniel 7. Deixa eu lhe mostrar duas passagens aqui em Daniel In 7. verse 9 and 10, Daniel sees the court of heaven. Nos versículos 9 e 10, Daniel vê as cortes He celestiais. says, I watched till thrones were put in place. Ele escreve.
Oh, sorry. I'm in wrong chapter. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. And the Ancient of Days was seated. E o ancião de dia se assentou. His garment was white as snow. A sua veste era branca como a The neve. hair of his head was like pure wool. E o cabelo da sua cabeça como a pura lã. His throne was a fiery flame. E seu trono era de chamas de fogo. Its wheels are burning fire. E as suas rodas de fogo ardente. A fiery stream issued and came forth from before him. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Thousands ministered to him. Milhares de milhares o serviam. 10,000 times 10,000 stood before him. E milhões de milhões assistiam diante dele. The court was seated. Assentou-se o juízo, na versão em And inglês. the books were opened. A corte se assentou e os livros se abriram. You see, everything we read about in these two verses, Tudo que nós lemos a respeito nesses dois you versículos, can also read about in Revelation 4 and Revelation 5. você também pode ler a respeito em Apocalipse 4 e Apocalipse When 5. John is seeing the throne of heaven, Quando João está vendo o trono no céu, he is seeing multiple thrones around the throne. ele está vendo tronos múltiplos ao redor do trono. There he sees 24 elders on 24 thrones. Há esses 24 anciãos em 24 tronos. There's tens of thousands of saints worshiping before the throne. Há dezenas de milhares de santos adorando ao redor do trono. There's 4 living creatures crying out, holy, holy, holy. Há 4 seres viventes clamando santo, santo, santo. You see, this is what Daniel is seeing. Veja que isso é o que Daniel está vendo. Isaiah also saw it in Isaiah 6. Isaías também viu isso em Isaías 6. But Daniel calls all of that activity, Mas Daniel chama toda essa atividade the court. a corte. You see, when you read about that, you're reading about the court. Quando você lê a respeito disso, você está lendo a respeito do tribunal ou da corte. Now the Bible says that we are seated together with Jesus in heavenly places. E a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. This is where Jesus is seated. Aqui é o lugar onde Jesus está sentado. So even though our feet are on this floor, Então, mesmo que os nossos pés estejam nesse chão, in the spirit realm, we have been given the privilege to be a part of that court. no mundo espiritual foi nos dado o privilégio de ser uma parte desse tribunal, dessa So corte. that we are not praying from earth. Então nós não estamos orando da terra. We are praying from our position in the court system of heaven. Nós estamos orando da nossa posição no sistema judicial do céu. Amen. Amém? Smith Wigglesworth Smith Wigglesworth, said, I never pray from earth. ele disse: eu nunca oro a partir da terra. I always pray from heaven. Eu sempre oro do céu. In other words, I am not here begging God. Em outras palavras, eu não estou aqui mendigando para Deus. I am in this court seated with him, Eu estou nas suas cortes sentado com Ele, granting him the legal right as judge concedendo a Ele o direito legal como to juiz fulfill his father's passion. de cumprir a sua paixão de pai paternal. Let me show you one more scripture in Daniel 7. Deixa eu lhe mostrar mais uma escritura em Daniel capítulo 7. Verse 25 through 27. Versos 25 a 27. It says, and he shall speak pompous words against the Most High. Diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo. It's talking about the Antichrist spirit, if you will. Está falando do espírito do anticristo, se você preferir And it entender. says, persecute the saints of the Most High. Irá os santos do Altíssimo, He shall intend to change times and laws. cuidará em mudar os tempos e a lei, Then the saints shall be given into his hand for time and times and half a time. e eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. So it says the saints are defeated. Aqui diz: os santos são derrotados, But verse 26 says something. mas o verso 26 diz algo. But the court shall be seated. Mas o juízo será estabelecido no inglês, And na they're versão. going to render a verdict. Let me just explain your version. E no inglês, a corte vai se assentar, o tribunal vai se assentar. Okay. Ok. And they shall take away his dominion. E eles tirarão o seu domínio.
talking about this Antichrist spirit, falando desse espírito do to anticristo, consume it and destroy it forever. para o destruir e para desfazer até o Then the fim. kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heavens E o reino e o domínio e a majestade dos reinos shall be given to the people, the saints of the Most High. debaixo do todo céu serão dados ao povo dos santos do His Altíssimo. kingdom is an everlasting kingdom, and all dominion shall serve and obey him. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Notice that the saints are being defeated in verse 25. Note que os santos estão sendo destruídos no verso 25. But a verdict comes out of the court of heaven. Mas um veredito sai das cortes And celestiais. suddenly the defeated saints E alguns dos santos derrotados become those that are in dominion. se tornam aqueles que estão em domínio. They move from being defeated Eles se movem de serem derrotados to being in absolute authority. para estar em absoluta autoridade Because of one verdict out of the court of heaven. por causa de um veredito da corte If celestial. we can get verdicts out of the court of heaven, Se nós conseguimos vereditos das cortes celestiais, everything can change in the earth. tudo pode mudar na terra. Everything changes. Tudo muda. So our job Então nosso trabalho is to learn how to get those verdicts. é aprender a como conseguir esses Now, vereditos. to get the verdicts from the court of heaven, Agora, para conseguir os vereditos da corte, remember what I said last night. lembre-se do que eu disse ontem à noite. A judge sitting on a throne Um juiz assentado num trono cannot arbitrarily just make decisions. não pode simplesmente arbitrariamente tomar He decisões. can only make decisions based on the testimony given to him. Ele só pode tomar as suas decisões baseado no testemunho dado a ele. Only on the basis of evidence presented in a court Apenas baseado nas evidências apresentadas na corte, can a judge make decisions. pode um juiz tomar decisões render verdicts. e emitir There vereditos. are 9 voices in the courts of heaven Existem 9 vozes nas cortes celestiais that testify before the courts of heaven que testificam diante do trono da corte celestial, that presents the right evidence. que apresenta as evidências corretas So God has the right evidence para que Deus tenha a evidência certa to render the verdicts para emitir os that vereditos will allow His will to be done in the earth. que vai permitir que a sua vontade seja feita na terra. It is our job É nosso trabalho not only to be a part of those voices, não somente ser uma parte dessas but vozes, to agree with those voices mas para concordar com essas so that vozes, all that He says can come into being. para que tudo que ele diz possa vir a existir. These 9 voices are found in Hebrews 12. Essas 9 vozes são encontradas em Hebreus 12. So we're going to read Hebrews 12, 22 through 24, Nós vamos então ler Hebreus 12, de 22 a 24. and you're going to see that these are not just words that the writer put together, E você vai ver que essas não são só palavras, meras palavras que o escritor juntou, but they are speaking of the legal system of heaven. mas elas estão falando a respeito do sistema judicial do céu. Because everything we're about to read is legal in nature. Porque tudo aquilo que nós vamos ler aqui agora é legal em sua natureza. Because these are the voices that are speaking in God's court. Porque essas são as vozes que estão falando na corte de Deus, no tribunal de Deus. So Hebrews 12, 22. Então Hebreus 12, 22 It says, "But you have come to Mount Zion diz: mas chegastes ao monte Sião and to the city of the living God, the E a- heavenly Jerusalem, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, to an innumerable company of angels, e aos muitos milhares de anjos, to the general assembly and church of the firstborn, a universal assembleia e igreja dos who are primogênitos registered in heaven, que estão escritos nos céus, God, the judge of all, e a Deus, o juiz de todos, to the spirits of just men made e perfect, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, to Jesus, the mediator of a new covenant, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Notice the word says you have come to these. Note as palavras: nós nos achegamos a essas coisas. You have to connect this scripture with the one that says we are seated together with him. Você tem que conectar essa escritura com aquela que diz que nós estamos assentados com Because ele. when we sat
down with him in his place in the spirit realm, Porque quando nos assentamos com Cristo onde Ele está no céu, that is when we come to all of these things that are mentioned. é para essas coisas que nos achegamos, tudo que está mencionado aqui. I want you to notice something. Eu quero que você note algo. We're not trying to get there. Nós não estamos tentando chegar lá. As New Testament believers, we have already come there. Como crentes do Novo Testamento, nós já chegamos aqui. The problem with the church O problema com a igreja is they keep trying to get places é que ela continua tentando chegar em that lugares we've already come to. nos quais nós já chegamos. And if we could realize where we have come to, E se nós conseguimos perceber onde nós já we chegamos, can just start functioning. nós podemos simplesmente começar a operar. But we keep striving to get somewhere Mas nós ficamos ali lutando para chegar em um lugar that we already are. onde nós já estamos. So you have come to these Então things. você já chegou a essas coisas. You are seated in heavenly places with Você him. já está sentado nos lugares celestiais com Ele. Quit trying to get somewhere Nós estamos tentando chegar em um lugar, and just start functioning from where you are. ao invés de simplesmente começar a operar onde você já está. Dare to believe the position Jesus has granted us. Ouse acreditar na posição que Jesus Cristo já nos deu. By virtue of his death and burial and resurrection. Por virtude da sua morte e da sua His ressurreição. ascension into heaven. I'm sorry. His ascension into heaven Ele ascendeu aos céus. has positioned us in this place. Ele nos posicionou nesse lugar. We are there. Nós estamos lá. We are seated. Nós estamos We have assentados. already come to these places. Nós já chegamos a esses lugares. Now, I want you to notice that everything mentioned here is legal in nature. Eu quero que você note que tudo que é citado aqui é legal na sua For natureza. instance, when it says that we have come to the blood that is speaking, Por exemplo, quando ele diz que nós chegamos ao sangue que está falando, that means it's giving testimony. significa que o sangue está dando testemunho. When it says that we have come to the mediator of a new covenant, Quando diz que nós nos achegamos ao mediador de uma nova aliança, mediator is a legal term. mediador é um termo legal. Covenant is a legal term. Aliança é um termo legal. It says we have come to God, the judge of all. Aqui diz que nós nos achegamos a Deus, o juiz de It todos. doesn't say he's father in this scripture. Não diz que ele é pai aqui nessa It escritura. doesn't say he's Lord. Não diz, sorry. It doesn't say he's Lord. Não diz aqui que ele é Senhor. It says he's judge. Diz aqui que ele é juiz. Because the scripture is emphasizing Porque essa escritura está enfatizando that there is a legal place we have come to. que há um lugar legal que nós já nos achegamos a We come ele. to the spirits of just men Nós nos achegamos ao espírito dos homens that have been made justos perfect. que foram aperfeiçoados. You're going to see this is the cloud of great witnesses. Você vai ver que essa é a grande nuvem de testemunhas. The word witness means those who give judicial testimony. A palavra testemunha aquele que significa aqueles que dão testemunho So judicial. all these places we have come to Então todos esses lugares para os quais nós já nos is achegamos speaking of the voices that are legal está falando das vozes que são that are legais, speaking in the courts of heaven. que estão falando nas cortes celestiais. Listen, Ouça, this means there is more for us than there is against us. isso significa que há mais coisas por nós do que contra nós. All this is speaking for us. Tudo isso aqui está falando por nós, a nosso favor. Speaking for God's purposes in the earth. Está falando a respeito pelos propósitos de Deus na terra. Do you remember last night Você se lembra de ontem à noite, when I said one of the reasons Job was thrown into tribulation quando eu disse que uma das razões de Jó ter sido lançado na was tribulação because there was no one to answer for him? é porque não havia ninguém para responder por When ele. the enemy brought accusation against him. Quando o inimigo trouxe uma acusação contra ele. Do you know that all these voices answer for us? Você sabia que todas essas vozes aqui respondem por nós? But
none of these voices were there in the Old Testament. Mas nenhuma dessas vozes estavam lá no Antigo The Testamento. blood wasn't speaking because Jesus hadn't died. O sangue não estava falando porque Jesus não tinha morrido ainda. Jesus was not a mediator because he hadn't died. Jesus não era o mediador porque ele ainda não tinha morrido. The spirit of just men, that is the cloud of great witness. O espírito dos justos, que é a grande nuvem de testemunhas, They were not in the throne room of heaven, in the third heaven. eles não estavam ainda no terceiro céu, na sala do trono. They were in a place called paradise where they were being held. Eles estavam num lugar chamado paraíso, onde eles estavam sendo mantidos. But they were not in the courtroom of heaven where that they could release their voice. Mas eles ainda não estavam no tribunal do céu, onde eles podem liberar a There sua was no voz. church of the firstborn. E a igreja dos primogênitos. None of these voices were in heaven Nenhuma dessas vozes estava no céu when Job was accused. quando Jó foi acusado. Only after the cross Somente depois da cruz, did all of these voices take their place. todas essas vozes tomaram seus lugares. Isn't that interesting? Isso não é interessante? So now, after the cross, Então agora, depois da cruz, we take our place with those voices nós tomamos o nosso lugar com essas to vozes release the testimony para liberar o testemunho that is allowing God the legal right to render que verdict está dando a Deus o direito legal de emitir um and to veredito fulfill His passion. e de cumprir a sua paixão. Now, notice He says, "You have come to Mount Zion." Agora note que ele diz: vocês se chegaram ao Monte Sião. This is the first thing mentioned because it's important. Essa é a primeira coisa mencionada porque é You importante. see, in Jerusalem there is a Mount Zion. Veja que em Jerusalém existe um Monte Sião. It was what David set the tabernacle up on, Foi onde Davi estabeleceu o tabernáculo. and where 24-hour-a-day worship went forth. E eles tinham 24 horas de adoração. So when it says you have come to Mount Zion, Então quando diz que nós chegamos ao Monte Sião, he is not saying that we have gotten on an airplane and flew to Jerusalem and Ele- are standing on that hill. ele não está dizendo que nós pegamos o avião, fomos para Jerusalém e ficamos de pé nesse monte. When he says you have come to Mount Zion, Quando ele diz que nós chegamos ao Monte Sião, it means you have stepped into a spiritual dimension está dizendo que nós entramos numa dimensão espiritual where God's presence is, onde a presença de Deus where the está, worship of God is, onde a adoração a Deus where está, the authority of God is. onde a autoridade de Deus está. Psalms 110 Salmo 1:10 says that out of Zion there will go forth the rod of his strength. diz que de Sião sairá a vara da sua força. And he will rule in the midst of his people. E ele vai dominar no meio do seu So povo. Zion is a spiritual dimension of rulership. Então Sião é uma dimensão espiritual de governo. It's a place we have come to in the spirit. É um lugar no qual nos achegamos no And espírito. from that place we began to rule with him. E desse lugar nós começamos a governar junto dele, com ele. You have come to Mount Zion. Você chegou ao Monte Sião. I'm not standing in Jerusalem. Eu não estou de pé lá em Jerusalém. I'm in a spiritual dimension of authority. Eu estou numa dimensão espiritual Of de the autoridade, glory. da Of glória, his presence. da sua Of presença, his rulership. do seu governo. That's the place Esse é o lugar where the courts of heaven operate from. de onde o tribunal do céu opera. It's this spiritual dimension called Zion. É a dimensão espiritual chamada Sião. You see, so often when we're in our services, Veja, tão frequentemente quando nós estamos nas nossas reuniões, suddenly the atmosphere changes. de repente a atmosfera muda. What's happened? O que aconteceu? We have just stepped into what the Bible calls Zion. Nós acabamos de entrar no que a Bíblia chama Sião. Here's the problem with most churches. Aqui está o problema com a maioria das They igrejas. don't know what to do when they come there. Eles não sabem fazer, ou não sabem o que fazer quando chegam You lá. see, we have just stepped into that dimension Veja, nós acabamos de entrar nessa dimensão where the courts of heaven are. onde os tribunais do céu And estão. in that place called Zion, E nesse lugar chamado Sião,
verdicts can come out of that court Os vereditos podem sair dessa corte, desse if we know how tribunal. to function there. Sorry. If we know how to function. E nós não sabemos como operar lá. And part of functioning there E parte de operar lá is knowing all the other things that are there, é conhecer todas as outras coisas que estão lá, that we have come to, para as quais nós nos achegamos. because we're seated with him in heavenly places. Porque nós estamos assentados com Ele em regiões So, celestiais. for what I want to do tonight, Então, o que eu quero fazer nessa noite, I'm going to show you these 9 voices. eu quero mostrar a você essas 9 vozes. We're going to talk about the 9 voices Nós vamos falar sobre as 9 that vozes. we realize are there. Sorry. We realize they're there. Nós percebemos que elas estão lá. We began to agree with them. Nós começamos a concordar com And elas. from our agreement, E do nosso acordo, there is testimony released before God há testemunho liberado diante de that Deus, allows him to render verdicts out of his court, que permite que ele emita vereditos do seu tribunal, da which sua is in corte. this spiritual dimension Porque nessa dimensão espiritual, called Zion. chamada Sião. Amen. Amém? So what I'm going to do is I'm going to start at verse 24 and go backwards Então o que eu vou fazer é começar do verso 24 e andar de trás para frente. and talk about 8 of these voices. E falar de 8 dessas And vozes. then there is one more, the 9th voice, that I'll talk about after this. Which voice? Sorry. I'm going to go backwards. E eu vou falar dessas There's 8 one more after this. e tem mais uma depois There'll be dessa. 9. So the first Então vão ser one 9. Então a primeira is the blood that speaks better things than that of Abel. é o sangue que fala melhor do que o de Abel. We know that's the blood of Jesus. Nós sabemos que é o sangue de But it's Jesus. interesting that the writer talks about Abel. Mas é interessante que o escritor fala a respeito de Abel. Because in Genesis chapter 4 Porque em Gênesis capítulo 4, and about verse 9, lá pelo verso 9, when Cain has killed Abel, quando Caim mata Abel, God says to Cain, "Where is your brother Abel?" Deus diz para Caim, onde está o seu irmão Abel? And Cain says, "I don't know, am I my brother's keeper?" E Caim disse, eu não sei, sou eu guardador do meu irmão? And God says to Cain, E Deus diz a Caim, "What have you done? o que você fez? For the blood of your brother is crying out to me from the ground." Porque o sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. And in verse 11 of Genesis 4, E no verso 11 de Gênesis God 4, says, "Therefore you're cursed, Deus diz, portanto você é amaldiçoado, you're judged, você é julgado, you're going to be a vagabond in the earth." você vai ser um vagabundo na terra. And God passed a sentence against Cain E Deus passa uma sentença contra Caim, based on the testimony of Abel's blood. baseado no testemunho do sangue de Abel. You see, Abel's blood cried out into the courts of heaven. Veja que o sangue de Abel clamou no tribunal do céu. And based on that E testimony, baseado nesse testemunho, God rendered a judgment against Cain. Deus ele emitiu um veredito contra Caim. So we realize then that the blood Então nós percebemos que Has a o voice. sangue tem uma that voz speaks in the courts, que fala nos tribunais. all blood has a voice. Todo sangue tem uma voz. But Jesus' blood Mas o sangue de is Jesus crying out in the courts. está clamando nos The tribunais. Bible says the blood of Jesus A Bíblia diz que o sangue de that has Jesus, been sprinkled que foi aspergido, is releasing a better testimony than the blood of Abel. está liberando um testemunho melhor que o sangue de Abel. Abel's blood was a testimony that caused God to judge something. O sangue de Abel liberou um testemunho que fez Deus liberar um juízo. Jesus' blood causes God to show mercy. O sangue de Jesus faz com que Deus mostre misericórdia. So many times when I'm praying, Então muitas vezes quando eu estou I orando, say, eu digo, I agree with the blood of Jesus. eu concordo com o sangue de Jesus.
If I need to be forgiven, Se eu preciso ser perdoado, I say, Jesus, I repent. eu digo, Jesus, eu me arrependo. Let your blood speak for me Que o teu sangue fale por mim in the courts of heaven. nas cortes do céu. But I also agree with your blood. Mas eu também concordo com o teu sangue. Because the blood of Jesus isn't just crying out for our forgiveness. Porque o sangue de Jesus não está só clamando pelo nosso perdão, It is crying out with a passion está também clamando com uma paixão for all it was spilled for to become a reality in the earth. para que tudo aquilo pelo qual ele foi derramado se torne uma realidade na Because terra. the blood of Jesus is going to cause nations to be redeemed. Porque o sangue de Jesus fará com que nações sejam And redimidas. Jesus' blood isn't just calling out for us to be forgiven. Então o sangue de Jesus não está só clamando para que nós sejamos perdoados. It's calling out for nations to be redeemed Está clamando para que nações sejam and redimidas to come to the Lord. e venham ao Senhor. You see, we need to sense in the Spirit Então veja que nós temos que sentir e perceber no the Espírito passion of His blood a paixão do seu sangue and come into an agreement with it. e entrar em acordo com ele. Because His blood is speaking. Porque o seu sangue está falando. You see, many times when we feel that passion in the Spirit, Veja, muitas vezes nós sentimos aquela paixão no Espírito. I believe it's the blood's voice that we're sensing. Eu creio que é a voz do sangue que nós estamos sentindo. Because Jesus' blood is not without passion. Porque o sangue de Jesus não é sem paixão, não está sem paixão. And we begin to feel the passion of that blood. E nós quando começamos a sentir a paixão desse And we sangue, come into an agreement with it. e nós entramos em acordo com ele, And we say, let all e nós that you died dizemos for que tudo pelo que o Senhor become a morreu reality. se torne uma realidade. Back in Germany many years ago, Há muitos anos atrás, lá na Alemanha, there was a group of people called the Moravians. havia um grupo de pessoas chamados morávios, And moravianos. they would sell themselves into slavery. Eles chegavam ao ponto de se vender como escravos, And then so that they could go to foreign lands. para que eles pudessem ir para terras And estrangeiras there win those lands and those nations to the Lord. e ganhar essas nações, esses povos para o Senhor. They would literally sell themselves Eles literalmente iriam se vender, because that was the only way they could get to nations porque essa era a única forma que eles poderiam entrar nas nações and tell them about Jesus. e falar a eles de Jesus. And when they would load themselves on the ships E quando eles entravam nos barcos, nos navios, to leave their lands para forever, sair das suas terras para sempre, to leave their homeland forever, para sair da sua terra natal para sempre, as they would be walking up the planks to load onto the ships, enquanto eles estavam ali andando e subindo para entrar nos they navios, would be singing this song. eles cantavam essa canção. I lay myself down. Eu me rendo, eu me prostro, I lay Eu me my derramo. crown down eu deposito a minha coroa to win for the Lamb para ganhar ao Cordeiro, the rewards of His suffering. para conseguir ao Cordeiro, para dar ao Cordeiro as recompensas do seu To sofrimento, win for the Lamb para conquistar para o the Cordeiro rewards of His suffering as recompensas do seu sofrimento and take up my cross. e tomar a minha cruz. Why would they do that? Por que eles fariam isso? Por que eles faziam isso? Because they sensed the passion of His blood. Porque eles sentiam a paixão do seu sangue. I say, Lord, put that passion in me. E eu digo, Senhor, coloca essa paixão em mim. Put that passion in me Coloca essa paixão em mim, so that I agree with the blood that's speaking before the court. para que eu entre em acordo com o sangue falando diante dos And tribunais. then it says we've come to Jesus, the mediator of a new covenant. Então ele diz, nós nos achegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. A mediator is an all-inclusive term O mediador é um termo todo of inclusivo what Jesus is doing before the throne of do que heaven. Jesus está fazendo diante do trono do You céu. see, He is high priest, Veja que ele é sumo which sacerdote, is the highest office in the court, que é o maior ofício na corte, next to God, who is judge of all.
depois de Deus, que é juiz de todos. That's why he has been given a name above every other name. É por isso que lhe foi dado um nome sobre todo outro And nome. from this position is mediator. E a sua posição, From this position is e mediator. dessa posição como mediador, He is high priest. ele é sumo He is sacerdote. intercessor. Ele é intercessor. He is Lord of all. Ele é Senhor de tudo. He's the head of the church. Ele é o cabeça da igreja. He is functioning in all of these roles. Ele está operando em todos esses papéis. But he's a mediator. Mas ele é um mediador. What the thing that a mediator does Aquilo que um mediador is faz he stands between two parties é que ele se coloca entre duas partes and brings them into an agreement. e traz as duas em um acordo. He pleads the case of both sides. Ele julga a causa dos dois lados. In our courts in America, Nas nossas cortes na América, when someone sues someone else, quando alguém processa outra pessoa, it is very common for the judge, é muito comum ao juiz, before he will hear the case, antes dele ouvir o caso, to say both parties have to go before a mediator dizer ambas as partes têm que ir ao mediador to see if this mediator can bring them to an agreement, para ver se esse mediador pode trazer as duas partes num acordo, so that the court doesn't have to waste its time on hearing the case. para que a corte não precise desperdiçar o seu tempo ouvindo o caso. If the mediator can broker a deal, Se o mediador pode conseguir um acordo, then the judge looks at it and just puts it into place. o juiz só vai ler e colocar o seu selo de aprovação. You see, Jesus is our mediator. Veja, Jesus é o nosso mediador. He is bringing God the Father and us together. Ele está trazendo o Pai, Deus o Pai e nós juntos. He is taking his blood Ele pega o seu sangue and he is bringing us together e ele está nos trazendo juntos, nos ajuntando, so that we legally have claims in the new covenant. para que nós legalmente tenhamos casos na nova So aliança. that everything that was provided for us in the new covenant, Então tudo que foi providenciado para nós na nova aliança, we can grasp and bring into reality. nós podemos agarrar e trazer à realidade. But I want you to understand something. Mas eu quero que você entenda algo. The Bible says he's the mediator. A Bíblia diz que ele é mediador. In Revelation chapter 19 Em Apocalipse capítulo 19 and verse 10, e verso 10, the Bible says that John suddenly saw a very glorious man. a Bíblia diz que João de repente viu um homem muito glorioso. He was so glorious he fell to worship him. Era tão glorioso que ele caiu e começou a adorá-lo. But he picked him back up. Mas ele o levantou novamente And he said, "Don't worship e me, ele disse: não me adore, worship God." adore a Deus. And then he says these words, Então ele diz essas palavras: "For the testimony of Jesus porque o testemunho de Jesus is the spirit of prophecy." é o espírito da profecia. Do you know that Jesus from his position as mediator, Você sabia que Jesus, da sua posição de mediador, the Bible says a Bíblia he's diz, releasing a testimony. ele está liberando um testemunho. The word testimony there, A palavra testemunho lá, it aqui, literally means one who gives judicial witness. significa literalmente alguém que dá testemunho judicial. So it says that Jesus right now is before the throne of heaven. Então aqui diz que Jesus nesse momento está diante do And tribunal he do is céu. releasing a testimony E ele está liberando um testemunho which becomes a spirit of prophecy que se torna um espírito de profecia, that enters us que entra em nós so that we began to prophesy para que nós comecemos a profetizar what Jesus is testifying. o que Jesus está testificando. You see, prophecy is for so much more Veja que profecia ela é para tanto mais than what we have thought it's for. do que nós pensamos do que ela é, na verdade. You see, we need to tune our ear to the court of heaven Veja, nós precisamos sintonizar os nossos ouvidos no tribunal do céu so that what Jesus is testifying for Brazil,
para que aquilo que Jesus está testificando pelo Brasil, para o we can Brasil, begin to prophesy. nós possamos começar a You profetizar. say, why do we need to do that? E você diz, por que que nós precisamos fazer Because the isso? standard of God is simply this. Porque o padrão de Deus é simplesmente esse. That a judge can only render verdicts Um juiz só pode emitir vereditos but based on the testimony of 2 or 3 witnesses. baseado no testemunho de 2 ou 3 testemunhas. So when Jesus is testifying, Então, quando Jesus está testificando, he's one witness. ele é uma testemunha. When we prophesy what he is testifying, Quando nós profetizamos aquilo que ele está it is testificando, received as testimony in the courts of heaven. It is received as testimony in the courts of heaven. ele recebe esse testemunho nas cortes And celestiais. it grants God the right to render verdicts. Isso dá a Deus o direito legal de emitir vereditos. God's going to, I promise you, God is going to mature the prophetic realm in the church. Eu prometo a você, Deus vai amadurecer a esfera profética na igreja. So that we are not just prophesying to men, Para que nós não estejamos somente profetizando a homens. we are speaking into the heavenly courts. Na verdade, estaremos falando lá nos tribunais And celestiais. things are going to shift and change E trazendo mudança e transformação. because we are agreeing with the testimony of Jesus. Porque entramos em acordo com o testemunho de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Yes, oh God. Let it be done. Que seja feito. He's getting happy here. Ele está ficando feliz aqui. Number 3, Número 3. it says that we have come to the spirits of just men made perfect. Nós nos achegamos ao espírito dos justos aperfeiçoados. Again, I've told you this is a reference to the cloud of great witnesses. De novo, eu digo, essa é uma referência à grande nuvem de In testemunhas. Hebrews 12:1, Em Hebreus 12:1, it says that we are surrounded by a cloud of great witnesses. diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de If our testemunhas. eyes could be opened, Se nossos olhos pudessem ser abertos, we might be amazed at who's in this meeting tonight. nós ficaríamos maravilhados com quem pode estar nessa reunião nessa noite. You think people have died and are off on another planet somewhere. Você acha que pessoas que morreram foram para outro planeta em algum lugar? But heaven is just simply another dimension Mas o céu é simplesmente uma outra dimensão that is spiritual in nature. que é espiritual em It's natureza not way off somewhere. e não está lá longe em algum I lugar. believe it's very close. Eu acredito que está bem perto. Because the Bible says Porque a Bíblia diz these saints that have gone on before us, que esses santos que foram antes de that nós, without us cannot be made perfect, que sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. are surrounding us as a cloud of witnesses. Estão nos cercando como uma grande nuvem de testemunhas. You see, we think people are on a cloud playing a harp. Veja que nós achamos que as pessoas ficam numa nuvem tocando harpa. The spirits of just men made perfect Os espíritos dos justos are aperfeiçoados, actually can be testifying in the courts of heaven. na verdade, podem muito bem e estão testificando nos tribunais Because what celestiais. they laid their life down for, Porque aquilo pelo qual eles entregaram as suas they vidas, want it to be a reality in the earth. eles querem que se torne uma realidade na terra. And they are literally, I will prove to you, they are still praying in heaven E eu provo para você, eles estão literalmente orando for no the céu will of God to be done on earth. para que a vontade de Deus seja feita na terra. The Bible says there's 24 elders on 24 thrones. A Bíblia diz que há 24 anciãos em 24 tronos. 12 of those must be the 12 apostles, 12 deles devem ser os 12 apóstolos, because Jesus promised the apostles in Luke 21, porque Jesus prometeu aos apóstolos em Lucas 21, you are those who have continued with me in my tribulation. vocês são aqueles que continuaram comigo na minha tribulação. I will give you 12 thrones to sit upon. Eu vou dar a vocês 12 tronos para vocês And se you're going to sentarem judge neles. the 12 tribes of E vocês Israel. vão julgar as 12 tribos de Israel. So obviously the 12
apostles of the Lamb Então, obviamente, os 12 apóstolos do Cordeiro have a very special place in the courts of heaven. têm um lugar muito especial nas cortes celestiais. This is important. Isso é importante. That means that those 24 elders, Isso significa que esses 24 anciãos, which probably to me the other 12, provavelmente os outros 12, are representatives of the 12 tribes of Israel. são representantes das 12 tribos de Israel. Just because it would be consistent with Scripture. Somente porque isso seria consistente I com as don't know that I Escrituras. can prove that part of it. Eu não posso provar essa But parte, there are 24 elders mas há 24 anciãos who have crowns. que têm coroas. That means they came out of the earth. Significa que eles vieram da terra. Because Paul said, whoever overcame and came out of the earth, Porque Paulo disse que quem venceu e veio da terra, they receive a crown of righteousness. eles recebem uma coroa de So justiça. these 24 elders, Então esses 24 anciãos, they are a part of the great cloud of witnesses. eles são parte da grande nuvem de And testemunhas. they still have a function in the courts of heaven. E eles ainda têm uma função nas cortes celestiais. The Bible says in Revelation chapter 6 A Bíblia diz em Apocalipse capítulo that 6. there are martyrs underneath the throne, or underneath the altar. There are what, sorry? There are martyrs underneath the altar. Há mártires embaixo do And they're trono. crying out, E eles estão how clamando: long, O God, quanto mais tempo, until Senhor, you avenge our blood in the earth? até que o Senhor vingue o nosso sangue na And they're terra. given white robes Foram dados a eles vestes and brancas. told to wait a while until others that are martyred will be martyred. E eles tinham que esperar até que outros que seriam martirizados fossem martirizados. But they're in heaven still praying. Mas eles estavam já no céu e orando. You see, when we die to go to heaven, Então veja, quando nós morremos e vamos ao céu, we become a part of the court system of heaven. nós nos tornamos uma parte do sistema judicial do céu. Because we're already a part of the court system of heaven here. Porque nós já somos uma parte do sistema We judicial just aqui. transition Nós somente out of transicionamos the natural realm da esfera and into a natural completely, totally spirit realm. para uma esfera totalmente, completamente espiritual. If we have loved ones that are in heaven, Se nós temos amados queridos que estão no céu, they're part of this great cloud of witnesses. eles são parte dessa grande nuvem de testemunhas. Probably most of them are the multitudes upon the sea of glass. Provavelmente a maioria deles são parte dessa multidão no mar de That are cristal. worshiping before the throne. Eles estão adorando diante do trono. All I'm trying to get you to see Tudo que eu estou tentando fazer você ver, is that this is the spirits of just men. que esses são os espíritos de homens justos. And they have a voice in the courts of heaven. E eles têm uma voz na corte celestial. Maybe I'll tell you this story. Talvez eu te conte essa história. I was in South Africa at a conference. Eu estava na África do Sul numa conferência And one of the young men that was a prophet, e um dos jovens que era um profeta, he had been severely injured in a car accident. ele foi severamente ferido num acidente de carro. He should have died, Ele deveria ter morrido, but he was in the hospital in a coma. mas ele estava no hospital em coma And they didn't know whether he would live or die. e eles não sabiam se ele iria viver ou morrer. He miraculously survived and recovered. Milagrosamente ele sobreviveu e se recuperou. When he comes out of the coma, Quando ele sai do coma, he tells a story. ele conta uma história. He said, while I was in the coma, Ele diz: enquanto eu estava no coma, he said, suddenly I was in the courts of heaven. de repente eu estava num tribunal no céu. And there was a debate going on in the court E havia um debate acontecendo na corte of whether I should be allowed to live and go back to the earth, que falava sobre se eu seria permitido or viver if I should die and just come on ou to se eu heaven. deveria morrer. And he said there was one group saying one thing and another group saying another. E veja, havia um grupo dizendo uma coisa e outro grupo dizendo outra. There was a debate and testimony being given. Havia um debate e testemunhos sendo dados. He said, suddenly as I'm watching this, E de repente, enquanto eu estava assistindo tudo isso, a man entered the court. um homem entrou no tribunal.
He said he was a very meek and mild man. Diz que ele era um homem muito gentil, muito He manso. said he had a very long white beard. E ele tinha uma barba branca muito longa. And he began to give testimony E ele começou a dar testemunho as to why this young man should be allowed to fulfill his purpose in the earth. de por que esse rapaz deveria ser permitido viver para cumprir o seu destino na terra. And based on the testimony, E baseado nesse testemunho, court decided a corte decidiu that the young man could stay in the earth and fulfill his destiny. que esse jovem poderia permanecer na terra e cumprir o seu And he destino. did in fact get completely well. E de repente ele ficou completamente But curado. as this young man is watching this, E enquanto esse jovem está assistindo isso, as the man turns to leave the court, e quando esse homem se vira para sair do tribunal, the young man says, "Sir." esse jovem diz: Senhor. He said the man didn't respond. E diz que o homem não He said, respondeu. "Sir." Ele disse: Senhor. Finally, the third time when he said, "Sir," E finalmente na terceira vez quando ele disse: Senhor, the man stopped o homem parou. and he turned and looked at the young man. E ele se virou e olhou para o And the jovem. young man said to the man that had given the testimony, E o jovem diz a esse homem que deu testemunho: "Sir, what is your name?" Senhor, qual é o seu nome? And the man said, E o homem disse: "My name is Noah," Meu nome é Noé. and turned and left. E então ele foi embora. You say, "Oh, that couldn't happen." E você pode dizer: isso não pode acontecer. Oh, you've been to heaven? Você foi no céu? Eu te pergunto, você foi no céu? Você já foi? You see, in Ezekiel 14, Veja em Ezekiel 14, Em Ezequiel he 14, lifts up Noah fala sobre Samuel Noé, Samuel and Job e Jó, as those that are high-ranking intercessors before God. como aqueles que têm um alto ranking na intercessão no céu. They still hold their place before God. Eles ainda mantêm o seu lugar diante de Deus. That's why Noah's testimony É por isso que o testemunho de Noé could have more power than someone else's. pode ter mais poder que o testemunho de outra pessoa. Because of the report he has in heaven. Por causa do registro que ele tem no céu. The testimony he has in heaven. Veja que o testemunho que ele tem no The céu. Bible says the elders received a good report. A Bíblia diz que os anciãos receberam um bom registro, um bom relatório, perdão. Good testimony. Um bom testemunho. It gives them an authority in the courts of heaven. Esse bom testemunho dá a eles autoridade nas cortes celestiais. Do you know our testimony? Veja que o nosso testemunho Even now agora determines the authority we carry in the courts. determina a autoridade que nós temos nas cortes. But there are spirits of just men Mas há o espírito dos homens justos that are speaking in the courts. que estão falando nas cortes. I've never seen them. Eu nunca as vi, I nunca know os some vi. people that have. Eu conheço pessoas que já viram, But for me, mas para mim, many times when I'm praying, muitas vezes quando eu oro, I say, Lord, I agree eu digo: Senhor, eu concordo with the testimony of the spirits of just men. com o testemunho dos espíritos dos justos. They've laid their life down. Eles entregaram suas vidas. Whatever their testimony is before your courts, E qualquer que seja o testemunho deles diante das suas I cortes, agree with that eu testimony. concordo, eu entro em acordo com esse Let your testemunho. will be done on earth, Que a tua vontade seja feita na even as terra, it is in heaven. assim como é feita no céu. Number 4, Número 4. we have come to God, the judge of all. Nós nos achegamos a Deus, o juiz de todos. Now, obviously, I've already shared this, Obviamente eu já compartilhei isso, but it is our job mas é nosso trabalho to grant God as judge conceder a Deus como juiz the legal right to fulfill his passion. o direito legal de cumprir a sua paixão. It is always his passion É sempre a sua paixão to bless. abençoar. You see, but he needs someone Mas veja, ele precisa de to alguém give him that legal right. para dar a ele esse direito legal. Let me explain it to you like this. Deixa eu lhe explicar dessa forma. God says there's a cry that came up to him concerning Sodom and Gomorrah.
Deus diz que o clamor que chegou a ele concernente a Sodoma e Gomorra, In other words, it was a testimony that had reached his throne. chegou a ele, perdão, em outras palavras, era um testemunho liberado no seu trono. Chegou a ele esse clamor. Ele diz, He says, I'm going down to see if it's correct. ele diz, eu vou descer para ver se é isso mesmo, se está And so correto. he discovers that everything that's been said at his throne is right. Então ele descobre que tudo que foi dito no seu trono está certo. So God as judge Então Deus, como juiz, had to render a verdict of destruction against Sodom and Gomorrah. ele tinha que liberar um decreto de juízo contra Sodoma e Gomorra. But then he says this, Mas então ele diz isso. can I do this without telling my servant Abraham? Será que eu poderia fazer isso sem contar ao meu amigo Abraão? And the answer was no. E a resposta era não. Now why did God want to tell Abraham? Então mas para que Deus queria contar a Because Abraão? Abraham was his friend. Porque Abraão era seu amigo. And he knew Abraham knew his heart as a friend. E ele sabia, Deus sabia que Abraão conhecia o coração de Deus como amigo. And he knew that because Abraham knew his passion to bless and not destroy, E ele sabia que como Abraão sabia que a sua paixão era de não destruir, mas mostrar misericórdia. Abraham would seek to grant God the legal right to be merciful and not have to destroy. Abraão buscaria conseguir o direito legal para que Deus não precisasse destruir. So when he tells Abraham, Então ele diz a Abraão, that's exactly what Abraham does. e é exatamente isso que Abraão faz. Now he knows he's not standing before his friend now, Agora, ele sabe que ele não está diante do seu amigo agora. even though he knows the heart of Ainda- God as his friend. Ainda que ele conheça o coração de Deus como seu amigo. Remember father, friend, and judge? Lembra de pai, amigo, juiz? He knows now I'm standing before the judge. Agora ele sabe que ele está de pé diante do juiz. Because here's what Abraham says. Porque aqui está o que Abraão And diz. shall not the judge of all the earth do right? E não fará o juiz de todos o que é certo, o que é correto. Will you destroy the righteous with the wicked? Sorry? Will you destroy the righteous with the wicked? Será que ele destruirá o justo com o iníquo? He says, God forbid that you should do this. Sorry. Abraham said, God forbid that you should do this. E ele diz, e Abraão diz que Deus proíba que isso seja feito. Deus impeça que isso seja So he feito. begins to present his case before Então God. Abraão começa a apresentar o seu caso diante de He Deus. says, if you can find 50 righteous, will you spare it? E ele diz, se o Senhor puder achar 50 justos, o Senhor God poderia said, poupar? God said, I'll spare it for 50, E Deus diz, eu vou poupar por causa de 50. 45, 45, 40, 35, 35. all the way down to 10. Todo o caminho até 10. Everyone says, Todo mundo diz, Abraham stopped too soon. Abraão parou cedo demais. No. Não. 10 10 was the smallest number era o menor número in that a culture nessa cultura, naquela that cultura, constituted a government. que constituía um governo. God said, if you can find 10 Deus disse, se você puder achar 10, for the sake of their testimony before me, por causa do testemunho deles diante de mim, I will recognize them in heaven, eu vou reconhecê-los no céu, and those 10 righteous e desses 10 justos will give me the legal right vão me dar o direito legal not to have to destroy Sodom and para Gomorrah, não ter que destruir Sodoma e but Gomorra, to show mercy to it. mas para mostrar misericórdia a eles. Wow. Uau! Do you understand Você entende that we are the government of God? que nós somos o governo de Deus? The ecclesia, the church. A eclesia, a igreja, We are the government of God. nós somos o governo de Deus. We can secure blessings Nós podemos assegurar for a bênçãos nation. para uma nação. We do not need all of Brazil to repent. Nós não precisamos que todo o Brasil se arrependa. We need for the church Nós precisamos que a igreja step into the courts of se heaven posicione nas cortes and do céu release a sound e libere um that will som give God que vai dar a legal Deus right o direito to be legal merciful to a nation. para mostrar misericórdia a uma Aleluia! nação. Aleluia! Thy kingdom come. Teu reino Thy venha. will be Tua done vontade seja on earth feita as it is in na heaven. terra como é feita no céu.
God is judge. Deus é Is juiz. looking for the legal right. Está procurando pelo direito legal. Who will give it to him? Quem vai dar esse direito a ele? Who will give it to him? Quem vai dar a ele? Who will give it to Quem him? vai dar isso a ele? You see, this is what he said to Ezekiel. Veja isso que ele diz a Ezequiel. In Ezekiel 30, verse 22. Em Ezequiel 30, verso 22. 22, verse 30. Perdão, Ezequiel 22, versículo 30. He said, I sought for a man Ele diz, eu busquei um to homem stand in the gap, para se colocar na but I brecha, couldn't find one. mas eu não pude achar I had to ninguém. pour out my indignation. Então eu tive que derramar But minha God said I was indignação. looking for somebody Mas Deus disse que estava procurando to por give me a alguém legal right para dar a ele o direito legal as judge, como juiz, to be merciful. para ser misericordioso. find anybody. Mas ele não pôde achar ninguém. God forbid Deus proibiu that God should look across Brazil. That God should look across que Brazil Deus deveria olhar para o Brasil and not find one. e não achar ninguém. A people Um povo. that can be recognized as his government in heaven. Que Deus proíba, que Deus impeça que isso não aconteça. That will- Achar um povo governamental no Brasil. Allow him to pour out his blessings on Brazil. Ele quer achar um povo que dê a ele o direito de derramar suas bênçãos no Brasil. Hallelujah. Aleluia. Let me just give you one more little piece of that. Deixa eu te dar mais uma peça disso. The high priest O sumo sacerdote, on the day of atonement no dia da expiação, would obrigado. take the blood of the lamb. Pegava o sangue do cordeiro. One man Um homem would go behind the veil ia atrás do véu and pour that blood out. e derramava aquele sangue. And the ministry of that one man E o ministério desse único homem secured blessings over a nation assegurava a bênção sobre uma for nação 1 year. por um ano. God does not need a bunch of people. Deus não precisa de um monte de gente. He needs the right people. Ele precisa do povo certo. He needs the church Ele precisa da igreja that knows who they are. que sabe quem ela é, That underneath apostolic leadership que debaixo de can liderança step into the apostólica courts of entra nas heaven cortes do and céu get verdicts from e God consegue vereditos of de mercy Deus, and not de judgment. misericórdia e não de juízo. Hallelujah! Aleluia! Yes! Sim! You can secure blessings for your family Você pode assegurar bênçãos para sua família, even when they don't deserve it. mesmo quando eles não merecem isso. God's just looking for someone Deus só está procurando por alguém, because he's judge porque Ele é juiz, that has a father's heart. mas tem um coração de pai. He's a judge Ele é um with juiz a father's heart. com um coração de He's a pai. judge Ele é um juiz with a father's com um heart. coração de pai. He's a judge Ele é um with a juiz father's com um heart. coração de pai. He's a judge Ele é um with a juiz father's com um heart. coração de pai. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Wow. Uau. Number 5. Número 5. Then it says, we have come to the general assembly. Então ele diz, nós chegamos à Assembleia Geral. This means universal companionship. Isso significa uma companhia universal. This is speaking of the thousands that are upon the sea of glass Isso está falando dos milhares que estão sobre aquele mar como de that are vidro, worshiping. que estão adorando. That when the four creatures cry out, holy, holy, E holy, quando os 4 seres viventes clamam santo, 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 worship erupts in heaven. a adoração irrompe no céu. Why is this important? Por que isso é importante? Because worship Porque a adoração creates the atmosphere cria a atmosfera that the court of heaven operates in. na qual a corte do céu opera. Worship creates the atmosphere A adoração cria a that atmosfera the court of heaven operates in. na qual a corte celestial You see, opera. when we worship here in the earth, Veja que quando nós adoramos aqui na terra, even though I'm in the natural, mesmo que eu esteja no natural, I become a part of that worship around the throne of God. eu me torno uma parte dessa adoração no céu, ao And we redor do become a trono. part of creating the atmosphere E nós nos tornamos uma parte de criar
criar a Not atmosfera. only that's in heaven, Não apenas isso está no céu, but that is here. mas isso está aqui. And that is the atmosphere E essa é a atmosfera that allows the verdicts to come out of the court que permite que os vereditos sejam emitidos das and enter cortes the earth. e entrem na terra. Very important. Isso é muito importante. Number 6. Número The 6. church of the firstborn that is registered in heaven. A igreja dos primogênitos inscritos no céu. We have come to that church. Nós nos achegamos a essa igreja. See, now that's a church that's in earth and in heaven. Veja que essa é uma igreja que está na terra e no céu. The great cloud of witnesses A grande nuvem de testemunhas and us e nós are still joined. ainda estamos unidos. See, that's what it says in Ephesians 3:14. Veja que isso é o que é dito em Efésios 3. Let me just read it 14. so that I get it correctly. Deixa eu ler para colocar isso direito. Ephesians 3:14 and 15. Efésios 3, 14 e 15. For this reason I bow my knee to the Father of our Lord Jesus Christ. Por esta causa, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus From Cristo, whom the whole family in heaven and earth is named. do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Notice we're all named by the same name. Note que todos nós somos chamados pelo mesmo nome. It doesn't matter that we're here in the earth and they're in heaven. Não importa se estamos aqui e eles no céu, We're still connected. nós ainda estamos conectados. So when it says that we're the church of the firstborn registered in heaven, Então o que se diz quando diz que somos parte, chegamos aos primogênitos inscritos, a igreja dos primogênitos it means inscritos that no the céu, ecclesia, significa que a eclesia, we have a voice that heaven recognizes. como eclesia, nós temos uma voz que o céu reconhece. When it says that we're registered in heaven, Quando diz que nós somos registrados no céu, inscritos no céu, that means we're recognized. significa que nós somos Do reconhecidos. you know that everything that has the name church on it Você sabia que tudo que tem o nome igreja nele is not necessarily recognized in heaven? não é necessariamente reconhecido no céu? You see, remember the church of Ephesus Veja bem, lembre-se da igreja de in Éfeso. Revelation 2? Lembra-se da igreja de Éfeso em Apocalipse 2? Jesus warned them. Jesus fez um alerta a If you eles. don't repent for having left your first love, Se vocês não se arrependerem de deixarem o primeiro amor, I'm going to take the candlestick away from you. eu vou tirar o candelabro, o castiçal do meio de That makes vocês. you a church. Aquilo que faz de vocês uma igreja. And the earth will still call you a church, E a terra ainda vai chamar vocês de igreja, but heaven won't recognize you. mas o céu não vai reconhecer mais vocês. There are many groups Há muitos grupos that everyone says, oh, that's a great church. que muitos dizem, é uma grande igreja. But you've got to understand the word church. Mas você precisa entender a palavra igreja. The word church is ecclesia. A palavra igreja é It means eclesia, the government. que significa governo. Just because even thousands are together fellowshipping, Isso não significa que só porque milhares e milhares estão se reunindo para ter comunhão, does not mean heaven recognizes them isso governmentally. não significa que o céu reconhece o governo deles. That's why you can have mega churches all over a nation, É por isso que você pode ter mega igrejas por toda uma nação and the nation never change. e a nação nunca muda. Because they carry no real governmental authority. Porque eles não carregam autoridade governamental. Only the apostolic church, Somente a igreja apostólica, that is the ecclesia of God, que é a eclesia de Deus, carries an authority carregam a to autoridade get things moved in heaven, para fazer as coisas se moverem so no that céu, we give God the legal para right que nós demos a Deus o direito legal to reform a nation de reformar uma and nação disciple a people. e discipular um povo. Hallelujah. Aleluia. So this church Então essa igreja has a voice. tem uma voz. I agree with the voice of the church of the firstborn. Eu concordo, eu entro em acordo com a voz da igreja dos That's primogênitos, recognized in heaven. que é reconhecida no céu. Number 7. Número We have 7. come to an innumerable company of angels. Nós chegamos a uma companhia inumerável de anjos. Angels have many functions in the courts. Anjos têm muitas funções nas cortes. They're worshipers. Eles são adoradores. They're messengers.
messengers. Eles são mensageiros. One of the things angels do Uma das coisas que anjos is fazem they bring verdicts out of heaven é into que the earth. eles trazem os vereditos do céu para a terra. In Zechariah chapter 5, Em Zacarias capítulo 5, we see an angel nós vemos um anjo awakening Zechariah. despertando It Zacarias. means he awakened the prophetic abilities of Zechariah. Significa que ele despertou as habilidades proféticas de And when Zacarias. Zechariah woke up, E quando Zacarias despertou, he saw a scroll hanging in the air. ele viu um rolo de livro pendurado no céu. And there were judgments on that scroll E haviam juízos naquele rolo against thieves and perjurers. contra ladrões e This perjuradores. was the two things that was resisting complete restoration. Essas eram as duas coisas que estavam resistindo restauração completa. Because restoration had been at a complete standstill Porque a restauração, ela tinha parado for completamente 12 years. por 12 anos. So Zechariah has been praying. Então Zacarias estava orando Based on his praying, e baseado na oração there had been dele, a verdict come out of heaven. houve um veredito emitido do It céu. was a judgment Era um juízo, um written on a julgamento scroll escrito num that was rolo about to judge everything que estava prestes a julgar that was tudo, stopping what God wanted. que estava impedindo, parando o que Deus queria. We need some judgments out of heaven Nós precisamos de alguns julgamentos do céu that is going to remove everything que vai remover tudo that's holding up the purposes of que God. está segurando o propósito de Deus. But one of the things that was involved in this Mas uma das coisas que estava envolvida nisso was an angel brought it. era que um anjo trouxe isso Helped him to see what was released e ajudou ele a ver o que foi liberado so it could be landed in the earth. para que pudesse aterrissar, vir para a terra. The Lord is going to allow his church O Senhor vai permitir que a sua igreja to get judgments out of heaven receba juízos do céu against everything that's stopping what he wants done in the earth. contra tudo aquilo que está parando a sua vontade na terra. Aleluia. Aleluia. The Lord will not allow it forever. O Senhor não vai permitir isso para sempre. I like what someone said. Eu gosto que alguém uma vez disse. Sometimes our prayers are too nice. Muitas vezes as nossas orações são legaisinhas, são legais demais. We need to learn to pray mean prayers. Nós temos que aprender a orar orações malvadas. Whatever is standing in your way. Tudo que está parando no teu caminho, Let Senhor. your will be done in the earth. Que a sua vontade seja feita na Let terra. judgment come against everything Que juízo venha contra tudo that's resisting what you want. que está resistindo àquilo que o Aleluia. Senhor quer. Aleluia. Number 8. Número 8. The city of the living God. A cidade do Deus vivo. Heavenly Jerusalem has a A voice. Jerusalém celestial tem uma voz. And when you look at this, Então quando você olha para you isso, realize that John was asked in the book of Revelation. você percebe que João estava perguntando no livro de Chapter Apocalipse, 21. capítulo 21. He said, "Come and I'll show you the Lamb's wife." Ele disse: "Vem, eu vou lhe mostrar a esposa do Cordeiro." Maybe he thought he was going to see a beautiful woman, Talvez ele tenha pensado que ele ia ver uma mulher muito bonita, but instead he saw a heavenly city mas então ele vê uma cidade that celestial was coming down out of heaven. que estava descendo do céu. This is what I understand that to mean. É isso que eu entendo isso. Como eu entendo isso? When we as the bride Quando nós, como a noiva, love him as the bridegroom, o amamos como noivo, when our commitment is so complete to him, quando o nosso compromisso é tão completo a when Ele, our worship is before him, quando a nossa adoração está diante it dele, releases something in the spirit realm. isso libera algo na As a esfera governmental espiritual, people, como um povo governamental. That let something that is heavenly, let something that is heavenly Que permite que algo que é celestial come down out of heaven, saia do céu be superimposed over a city, e seja sobreposto sobre uma that lets cidade. a city begin to be transformed Isso é uma cidade começando a ser transformada, until earth begins to look like heaven. até que a terra se torne como o céu. You see, you don't understand the power Veja, você não entende o poder of us as his people. de nós como seu povo. When we worship, Quando nós adoramos, when we pray, quando nós oramos, when we give,
give, quando nós ofertamos, when we respond as the bride to the bridegroom, quando nós respondemos como a noiva ao noivo, something is released in the spirit realm from heaven. Algo é liberado da esfera espiritual do That céu, causes cities to be transformed. que faz com que cidades sejam transformadas. That's the power of the bride. Esse é o poder da noiva. And the heavenly city coming as a result. E a cidade celestial vindo como Many things I can say resultado. about that. Sorry. Many Tem things I muitas can coisas say que eu posso dizer a But I respeito want to get disso. to the ninth one. Mas eu quero chegar à nona. The ninth one is powerful. Sorry. The ninth one is powerful. I'm sorry. It's powerful. E é poderoso o que eu vou dizer. It is finances and giving. É finanças e ofertas. You see, we don't understand what happens Veja, nós não entendemos o que acontece when we bring our offerings. quando nós trazemos nossas We're not ofertas. trying to keep the lights on. Nós não estamos tentando pagar a conta de luz. We're not even just honoring the apostolic. Nós não estamos nem mesmo sustentando o As apostólico. important as that is. Por tão importante que isso seja, We're not even just worshiping the Lord. sorry, We're not even just nós worshiping estamos the Lord. nem mesmo somente adorando o Senhor. You're going to find out we're actually releasing a testimony in the courts. Você vai perceber que na verdade nós estamos liberando um testemunho nas cortes. Hebrews 7 and verse 8. Hebreus 7, versículo 8. It says, "Here in the natural, mortal men receive tithes." Diz que aqui no mundo natural homens mortais recebem dízimos. He was talking about them tithing under the Levitical priesthood. Ele estava falando do dízimo sobre o sacerdócio levítico. But there, under the Melchizedek priesthood, Mas lá, debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, he receives them, ele recebe os of whom dízimos. it is witnessed that he lives. E aquele de quem se dá testemunho de que vive. The word witness there A palavra testemunho is aqui the one who gives judicial testimony. é a palavra daquele que dá testemunho judicial. So every time you bring your tithe, Então toda vez que você traz seu dízimo, every time you bring an offering, toda vez que você traz uma oferta, every time you release first fruits, toda vez que você entrega that primícias, money is speaking in heaven. esse dinheiro está falando no céu. It is releasing a witness in heaven. Está liberando um testemunho no céu. It is carrying whatever your heart is presently saying. Está carregando tudo aquilo que o seu coração está dizendo no presente. Whatever is in your heart, Tudo que está no seu coração, that is what it is speaking in the courts of heaven. é isso que vai falar nas cortes do céu. You see, Matthew chapter 5, Veja Mateus capítulo 5, verse 23 through 26. versículos 23 a 26. It says, "Therefore, if you bring your gift to the altar, therefore, if you bring your gift to Portanto, the se você altar, trouxer a tua oferta ao altar, and there you remember e lá você se lembrar that your brother has something against you." que o seu irmão tem algo contra você, He says, "Leave your gift at the altar, diz aqui, deixa sua oferta sobre o altar, go your way, vá no seu caminho, first be reconciled to your brother, e primeiro se reconcilie com o seu irmão, then come and bring your offering." e então venha e traga a sua oferta. So he says, if you have bitterness, anger, unforgiveness, Então diz que se você tiver amargura, falta de perdão, or there's conflict with somebody, tiver conflito com alguém, he said, and you bring your gift, e você traz a sua oferta, and you remember this, e você se lembra disso, the Holy Spirit convicts you. e o Espírito Santo convence você, He says, don't give it, está dizendo aqui, não entrega, leave it. deixa. You're not using it as an excuse not to give. Você não vai usar isso como desculpa para não entregar, para You não leave ofertar. Você deixa You go get the situation fixed. e vá resolver a situação. You don't have to go far. Você não precisa ir muito You longe. just have to deal with it before the Lord. Você pode também lidar com isso diante do Senhor. Once it's all correct, Uma vez que esteja tudo corrigido, you come and you bring your offering. você vem e entrega a sua oferta. Why?
Por quê? The next verses tell us. O próximo versículo está dizendo: It says, agree with your adversary quickly. Entre em acordo com o seu adversário rapidamente, while you're in the way with him. Enquanto você está no caminho com ele. Lest your adversary deliver you to the judge. Para que o adversário não te entregue ao juiz. The judge hand you to the officer. E o juiz te entregue ao oficial. You be thrown in the prison. E você seja lançado na prisão. And you're not getting out of there until you paid the penalty. E porque em verdade vos digo que vocês não vão sair enquanto não pagarem o último ceitil. He said, when you bring an offering. Aqui está dizendo quando você traz uma oferta. And there's something wrong in your heart. E há algo errado no seu coração. Whatever is in your heart. O que quer que seja que esteja no seu coração. Quando você coloca essa oferta before the Lord, diante do Senhor, that starts talking. Isso começa a falar. It releases a testimony. E liberar um testemunho. And if it's a testimony of bitterness and anger, e se for um testemunho de amargura e de raiva, the judge will have to render a verdict o based on that juiz testimony. vai ter que emitir um veredito baseado nesse testemunho. And you will go into prison. E você vai para a prisão. So the worst thing you can do when there's a problem. The worst thing you can do when there's a problem. Então a pior coisa que você pode fazer quando você tem um problema é trazer uma oferta. Because your money is talking. Porque o seu dinheiro está falando. Whatever is in your heart, o que quer que esteja no seu coração está falando. Because our money is a witness in the courts of heaven. Porque o nosso dinheiro é uma testemunha nas cortes do céu. This is why some people have given and given and given. É por causa disso que muitas pessoas já ofertaram e ofertaram e ofertaram. And good things haven't happened. E boas coisas não aconteceram. Actually, bad things have. Na verdade, coisas ruins aconteceram. Because of the sound coming from your money. Por causa do som saindo do seu dinheiro. So we have to repent. Então nós temos que nos arrepender. We have to say, Lord, let my heart be fixed. Senhor, nós temos que dizer, Senhor, que o meu coração seja consertado. So that what I have given and what I will give. Para que aquilo que eu dou e aquilo que eu vou dar is releasing the right testimony. Esteja liberando o testemunho correto. Now, if it is that powerful, isso é tão poderoso como isso. In the negative. No negativo. How powerful is it in the positive? Se é poderoso assim no negativo, quanto mais vai ser no positivo. Malaquias capítulo 3. Verses 2 through 5. Versículos 2, 3, 4. It tells us how powerful it is. Nos diz o quanto isso é poderoso. Notice what he says. Note o que ele diz. It says, but who can endure the day of his coming? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Who can stand when he appears? E quem subsistirá quando ele aparecer? For he is like a refiner's fire. Porque ele será como o fogo do ourives. He's like a launderer's soap. E como o sabão dos lavandeiros. He will sit as a refiner and a purifier of silver. E assentar-se-á como o fundidor e purificador de prata. He'll purify the sons of Levi. E purificará os filhos de Levi. That's us, the priesthood. Esses somos nós, o sacerdócio. And purge them as gold and silver. E os refinará como ouro e como prata. Notice why. Note por quê. That they may offer an offering in righteousness. Sorry. That they may offer an offering in righteousness. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Oh, God wants to purify us. Deus quer nos purificar. So we can go to heaven. Deus não quer nos purificar só para a gente ir para o céu. God wants to purify us. Deus não quer nos purificar para que a gente não possa pecar mais. God wants to purify us. Deus quer nos purificar. So everybody will know how holy we are. Não só para que as pessoas saibam quanto nós somos santos. Não. God wants to purify you. Deus quer purificar você. So that your offering para que a tua oferta is an offering of righteousness. Seja uma oferta de justiça. So that it's coming out of such a pure heart, porque ela saia de um coração tão puro that it's releasing the right sound. Que está liberando o som correto. Because watch what it says in verse 4.
Porque note o que ele diz no verso Then the 4. offering of Judah and Jerusalem E a oferta de Judá e de will Jerusalém be pleasant to the será Lord, agradável ao as in Senhor, the days of como old, nos dias antigos and as in the former years. e como nos primeiros In other words, anos. he's going to accept it. Em outras palavras, ele vai aceitá-las. And then verse 5. Então, versículo And 5. God says, E Deus diz: and I will come near, E chegar-me-ei a for vós judgment. para juízo, I will be a swift witness against e sorcerers, serei uma testemunha veloz Against contra os adulterers, feiticeiros, contra os adúlteros, against perjurers, contra os que juram falsamente, against those who exploit wage earners, contra os que defraudam o diarista em widows seu and salário, e a orphans, viúva e o órfão, and against those who turn away an e que alien, pervertem o direito do estrangeiro, because they do not fear me, e says the não Lord me of hosts. temem, diz o Senhor dos Watch exércitos. what God says. Note o que Deus diz: I'm going to purify you eu vou purificar você, so you can bring an offering in righteousness. para que você possa trazer uma oferta em justiça. Because when you bring that offering in righteousness, Porque quando você traz essa oferta em justiça, it's going to release such a pure testimony before my court. ela vai liberar um testemunho tão puro diante das minhas It's going to cortes, allow me to judge everything que vai me permitir julgar tudo, that not only is holding you back, que não apenas está segurando você, but impedindo is an você, affliction upon society. mas são aflições sobre a sociedade. Because sorcery, Porque feitiçaria, adultery, adultério, perjury, perjúrio, economic exploitation, exploração econômica, orphans and widows, órfãos e these viúvas, are all societal problems. todos esses são problemas God sociais. says, Deus when diz: my ecclesia quando a minha brings an eclesia offering in righteousness, traz uma oferta em that justiça, offering essa is going to oferta release a testimony in my court vai liberar um testemunho nas minhas that cortes, allows me to judge everything que vai me permitir julgar tudo that is stopping my blessing que está impedindo a minha bênção from coming on a city, sobre uma from cidade, coming on a state, sobre um estado, from coming on a de vir nation. sobre uma nação. You see, we come together on Sunday. Veja, nós nos reunimos no domingo, We bring our offering. nós trazemos a nossa oferta, We don't understand. nós não entendemos, We are releasing testimonies nós estamos liberando in testemunho the courts of heaven nas cortes celestiais, for the economy to change, para a economia mudar, for marriages to be healed para casamentos serem curados, all over the city, por toda a all over the cidade, state, por todo o all estado, over the nation. por toda uma nação. We're releasing Nós testimony estamos liberando against testemunho witchcraft, contra a releasing feitiçaria. testimony Nós estamos liberando against testemunho deceit, against deceit. contra engano. We're releasing testimony Nós estamos liberando testemunho against everything contra tudo is stopping God's blessings from changing a city. que está impedindo as bênçãos de Deus de transformar uma cidade. That's who we are. Esse é o que nós somos, When we isso é o que nós worship, things somos. move. Quando nós adoramos, as coisas se When we pray, movimentam. things move. Quando nós oramos, as coisas When se we movem. preach, things move. Quando nós pregamos, as coisas But when we se movem. give, Mas quando nós ofertamos, we release a testimony in the courts of heaven nós liberamos um testemunho nas cortes to celestiais grant God the legal right para dar a Deus o direito to legal judge anything that's standing in the way, de julgar tudo aquilo que está parando no caminho, so He can change life para que Ele possa mudar in a cities, vida states, em and cidades, estados e nations. I know nações. you've given, Eu sei que você já but ofertou, right now I feel mas agora eu that it would be sinto right que seria correto for us to release an offering para nós liberarmos uma for oferta Brazil, pelo Brasil, that we want God to judge these things. que nós queremos que Deus julgue essas So coisas. I want you just to ask the Lord, Então eu quero que você and pergunte ao then we're Senhor. going to take this offering E nós vamos pegar essa oferta and we are going to present it in the courts, e nós vamos apresentá-la nas cortes. and we are going to say before the courts, E nós vamos dizer diante das cortes let this thing testify. que permita que isso testifique. So I want everyone to say this word before me. Então eu quero que todos digam isso Would you diante de stand mim. with me? Você pode ficar de pé comigo? Say, Father, Diga: Pai,
Purify my heart. Purifique o meu coração. That I might bring que eu possa trazer an offering in righteousness. uma oferta em justiça. Because you said in your word, porque o Senhor disse em tua palavra that when I bring an offering in righteousness, que quando eu trago uma oferta em justiça, it grants you rights from your throne, isso lhe dá direitos no teu trono, to judge everything, de julgar tudo that's stopping reformation. que está impedindo reforma. So I want to bring an offering. Então eu quero trazer uma oferta. Let my heart be pure. E que meu coração And esteja let this puro. offering be received. E que essa oferta seja recebida. So that Brazil para que o Brasil can be blessed. Seja abençoado. So that the kingdom of God para que o reino de Deus can be made manifest possa se manifestar over this nation. Sobre esta nação. And it can become the nation. Sorry. It can become the nation. E que ela possa se tornar uma nação. That you have ordained it to be. Que o Senhor ordenou que Even out of the fosse. books of heaven. Mesmo nos livros celestiais, em nome de Jesus. Então pega a sua oferta e balance diante do Senhor. And let's just worship. Mova diante do Senhor e vamos adorar e traga a tua oferta. Traga a tua oferta. Aleluia. Aleluia. I want to ask Apostle Fernando. Eu quero pedir ao apóstolo Fernando to please come
para por favor vir. The reason I do this A razão pela qual eu faço isso. is because I do have an apostolic authority in the nation. Eu tenho autoridade apostólica nas nações. But this man is an apostle in this nation. Mas esse homem é um apóstolo nessa nação. And I am very aware E eu estou bem consciente that the spirit realm is watching. que o mundo espiritual está assistindo. And I have an authority because I have been invited here. E eu tenho autoridade porque eu fui convidado a estar aqui. But I honor the apostleship Mas eu honro o apostólico that is set here by God. que é enviado por Deus. And I'm going to make a decree with his agreement E eu quero fazer um decreto com o acordo dele, based on what the ecclesia has done. baseado no que a eclesia fez. So Father, I say, Então, Pai, eu digo, see this offering. veja essa oferta, Let it speak and testify que ela possa falar e testificar in the courts of heaven. nas cortes celestiais. And Lord, this offering Senhor, essa oferta is not for just us, não é para somente but it's nós, for this nation. mas é para esta nação. And I ask according to your word, E eu te peço, de acordo com a tua let palavra, there be testimony que haja testemunho from this money deste dinheiro that carries this ecclesia's heart, que carrega o coração dessa eclesia, that carries this into the courts of heaven, que carrega isso às cortes and that celestiais, judgments e que be juízos rendered against sorcery, sejam liberados contra a that feitiçaria, judgments que juízos be rendered against adultery sejam emitidos contra o and everything adultério attacking family. e tudo que está atacando a família, Let judgments que juízo be rendered against perjury seja liberado contra falso and every testemunho, lying spirit. todo espírito de Let mentira, judgment que be juízo rendered seja against emitido every economic oppression. contra toda a opressão Let econômica, judgment que juízo be rendered seja against emitido anything afflicting contra tudo que está widows afligindo and orphans. viúvas e Let órfãos, judgment que juízo be rendered out of your seja courts liberado da tua corte against everything contra tudo afflicting society afligindo a and sociedade stopping Brazil as a nation e impedindo o Brasil como uma nação from coming to its place de chegar ao seu lugar that is ordained out of the books of que heaven. está ordenado nos livros do céu. Let judgment be Que rendered juízo seja and let emitido blessings e come que bênçãos now venham agora in Jesus' em name nome de over Jesus Brazil. sobre o Brasil. Everything shifting, Tudo mudando, everything moving tudo se to your movendo glory, para a Lord. tua glória, That the Senhor. testimony Que o of your testemunho da ecclesia tua through eclesia this offering através In dessa Jesus' oferta, name. em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Shalom, eu espero que essa ministração tenha ativado a sua vida. No livro de Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, tem a capacidade de fazer proezas e maravilhas. Outra versão diz que o povo que tem a revelação de Deus é um povo forte e, portanto, um povo ativo e produtivo. Nós, como editora Sete Montes, acreditamos que todo investimento no teu conhecimento é um investimento para o seu próprio desenvolvimento. Por isso, nosso objetivo é oferecer recursos, materiais, treinamentos, capacitação, conhecimento necessário para que você venha se tornar um agente de influência sociocultural nos 7 pilares da sociedade. A editora Sete Montes tem se destacado a nível nacional e internacional, com obras de apóstolos e doutores renomados. E dentre eles, hoje eu gostaria de destacar os livros do doutor e apóstolo John Kelly, Poder para Gerar Riquezas, Guerreiros dos Tempos Finais e Visão e Provisão.
Esses 3 livros são ferramentas de treinamento necessário para você que deseja fazer parte do exército de Deus e tem o objetivo de avançar o reino dele aqui na terra. Adquira hoje o nosso material pela nossa loja virtual ou pelo telefone que se encontra aí abaixo da sua tela. Shalom, shalom.